É certificações financeiras, porque as certificações financeiras da Anbima, que é uma instituição que ela faz a regulação, traz métodos, traz treinamentos, traz capacitações para profissionais do mercado financeiro. Apesar de alguns de vocês talvez não quererem entrar no mercado financeiro, a cadeira de certificações financeiras dentro da Liga, ela é principalmente uma porta de entrada para o mercado financeiro de vocês. Para quem está em busca apenas de conhecimento, que gosta muito da área, essa cadeira é uma cadeira essencial para que vocês possam seguir até o final de todas as cadeiras que a gente tem. Então, vocês precisam fazer essa cadeira, vocês precisam ser aprovados dessa cadeira para poder entender os conteúdos que são trazidos pelos outros professores nas outras cadeiras, certo? Vou passar aqui. Vamos lá, certificações Anbima. Como vocês podem estar vendo aqui do lado, a gente tem 3 certificações iniciais que a Anbima ela proporciona para a gente, tá? A prova que vocês fazem, vocês se deslocam até um centro que é autorizado pela Anbima a fazer as provas, e vocês realizam a prova através de computador, tá? Essas 3 provas aqui são as 3 provas iniciais, e elas funcionam como uma escada, tá? Primeiro vocês fazem a CPA, que é a prova mais básica, realmente de introdução ao mercado financeiro. Depois que vocês passarem na CPA, vocês podem fazer a CPRO-R, que é mais voltada para a parte de relacionamento com o cliente. E depois que vocês terminam de fazer a CPRO-R, passam na prova da CPRO-R e vocês fazem a CPRO-I, que é a prova de investimentos da Anbima, tá? Essa aqui é a parte de investimento para quem quer trabalhar no setor mais específico dentro dos bancos, ou corretoras, enfim. São 3 provas que são muito importantes para quem quer entrar no mercado financeiro. Como é que acontecia antigamente? Quando não tinha a Anbima, ou quando não tinha tanto essa influência que a Anbima tem hoje, a maioria das pessoas, elas entravam no mercado financeiro, entravam em bancos, entravam em corretoras, através de indicação. Muitas pessoas, elas entravam no banco sem ter nenhuma certificação, sem quase ter nenhum conhecimento, mas era amigo de um parceiro, um conhecido, e conseguia entrar no banco. Hoje não. Hoje isso não é mais possível, isso é mal visto, inclusive, hoje. Profissionais que não são certificados, eles dificilmente conseguem vagas em mercado financeiro. Beleza? Essas 3 provas aqui, elas substituíram a CPA-10, a CPA-20 e a CEA. Talvez você já tenha ouvido falar dessas aí. Por que que elas foram substituídas? O intuito de cada uma delas é praticamente o mesmo, só que o método como a prova é aplicada é outro. Antigamente, com a CPA-10, CPA-20, a CEA, as provas elas eram muito monótonas. Vocês poderiam decorar regras, decorar conceitos que vocês chegavam na prova e poderiam passar. Então, vocês não tinham um aprendizado real. Quem decorava mais, geralmente, passava nessas provas. Quem esteve no Volta às Aulas, agora que a gente fez com o Kleber, pôde escutar um pouquinho o que ele falou sobre as novas certificações. Elas estão bem mais difíceis, porque elas realmente trazem você na frente do cliente. Então, por exemplo, vocês estão fazendo a prova e através de uma inteligência artificial, eles vai te respondendo, vai te fazendo pergunta, vai realmente sentindo as dores, os sentimentos do cliente para que você possa encontrar uma solução financeira para ele. Então, as provas elas estão bem mais difíceis, mas consequentemente preparam melhor os profissionais para o mercado financeiro. Certo? Alguma dúvida por aqui, pessoal? Pode ter algumas dúvidas que vocês tenham também, e que eu talvez não consiga responder na hora, tá? Mas podem perguntar que alguém levantou a mão? Eu levantei. Pode falar. Tipo assim, a prova que a gente vai fazer no final das aulas, eu não entendi muito bem, eu não tenho prestando atenção, mas assim, ó, a gente faz a prova no final das aulas, e aí, se a gente passar, a gente pode fazer a CPA. Seguinte, se vocês entrarem no edital da CPA da Anbima, é, o edital ele é bem extenso. Ele tem os 4 módulos que eu coloquei aqui embaixo, que vão ser a divisão das nossas aulas. Tem os 4 módulos, só que dentro desses 4 módulos tem vários segmentos que tratam de assuntos específicos e detalhados sobre o mercado financeiro e que cai na prova da CPA, tá? A CPA, a CPRO-R, a CPRO-I são provas da Anbima, que é uma instituição que não está ligada à Liga do Mercado Financeiro, tá? A prova que vocês vão fazer no final dessas aulas que a gente vai ter ao longo desse semestre, vai ser uma prova de aprovação, que vai ter, lógico, um simulado, como se fosse parecido com o que a gente vê na CPA, mas que
não passando nessa aprovação, vocês não é que, tipo, só passando na prova, vocês podem fazer a CPA. Se vocês quiserem estudando por fora, vocês podem pagar a taxa de inscrição da CPA, fazer a prova da Ambima e ter a certificação de vocês, tá? O simulado que vai ter no final do semestre vai ser para justamente vocês passarem na cadeira da Liga do Mercado Financeiro. Fechou? É uma prova bem cara. Não sei quanto que tá hoje, mas quando eu paguei a CPA 10 era, tipo, 250, R$ 300. Mas, enfim, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode levantar a mão e abrir o microfone, sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal. Começar para os conteúdos. O primeiro módulo que a CPA, que tem no edital da CPA cobra, é sobre o Sistema Financeiro Nacional. E na aula de hoje, a gente vai tratar sobre os órgãos normativos. Há uma coisa importante que eu ia dizer sobre a cadeira também. Apesar de a gente estar fazendo aulas sobre certificações financeiras, a gente vai focar especificamente na CPA. Mas não necessariamente todo o edital que tem lá na Ambima sobre a CPA, a gente vai trabalhar nas aulas, justamente por conta do tempo, né? Então, o que a gente vai aprender é realmente o essencial, realmente uma forma geral dos conteúdos que aparecem no edital da Ambima, até porque se a gente fizesse todo o edital que tem lá na Ambima, a gente não teria tempo. Talvez a gente levaria o ano ou até mais tendo uma aula por semana. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, e se vocês fizerem a prova da Ambima realmente, talvez vocês sintam falta de algumas informações que eu não vou conseguir trazer aqui para vocês, justamente pelo tempo que a gente vai ter de aula e que a gente precisa fechar essa cadeira no primeiro semestre. Por isso que eu digo que essa cadeira, ela é sobre certificações financeiras, mas para a Liga de Mercado Financeiro, ela é justamente uma porta de entrada para o mercado, para que vocês possam começar a ter o conhecimento sobre o mercado financeiro, certo? O conteúdo da nossa aula de hoje, uma aula bem curtinha, tá, pessoal? É sobre os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. Quando a gente fala em Sistema Financeiro Nacional, a gente está querendo falar em um conjunto de instituições financeiras ou não, voltadas para a gestão da política monetária do governo federal. Ah, mas o que que é instituição financeira? O que que é uma instituição não financeira? O que que é a política monetária? Calma, isso a gente pode ver depois. O que que vocês precisam saber sobre o Sistema Financeiro Nacional é que ele é esse conjunto de instituições. Quando eu digo instituições, eu falo conselhos que lideram o Sistema Financeiro Nacional, eu falo de bancos, eu falo de corretoras, eu falo de seguradoras. Então, pense em uma empresa que trabalhe com o financeiro, com dinheiro, com transações bancárias, por exemplo, fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então, é um conjunto de instituições que fazem isso acontecer. Não é que, por exemplo, vocês vão lá em Brasília, por exemplo, vai ter um prédio do Sistema Financeiro Nacional. Não. O Sistema Financeiro Nacional é justamente esse conjunto de instituições. E o Sistema Financeiro Nacional, ele tem duas principais funções. A primeira delas é a intermediação financeira e depois a prestação de serviços de gerenciamento de recursos. O que que essa segunda significa? Prestação de serviços de gerenciamento de recursos. Quando vocês vão em um banco, por exemplo, vocês estão atrás de soluções, né? Vocês estão atrás de produtos que vocês precisam, seja um cartão de crédito, seja um cartão de débito, seja vocês apenas guardarem o dinheiro de vocês em algum lugar. É justamente isso que o Sistema Financeiro Nacional é uma das principais funções dele. Então, é um conjunto de serviços que está disposto à população, aos cidadãos, tá? Então, que nem eu coloquei ali embaixo, cartão de crédito, cartão de débito, guarda de custódia, seria justamente guardar o dinheiro em algum banco, disponibilização de seguros, então seguro de carro, de automóvel, saúde, enfim, vocês encontram através do Sistema Financeiro Nacional e muitos outros, né, que é justamente essa prestação de serviços. E a segunda função, que é a principal do Sistema Financeiro Nacional, é essa intermediação financeira que está no próximo slide. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da prestação de serviços? Fechou. Vamos para, desculpa, vamos para intermediação financeira, tá? Que seria a principal função do Sistema Financeiro Nacional. Eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês, tá? E a gente tem três pilares que a gente precisa saber para entender a intermediação financeira. Aqui do lado a gente tem os agentes superavitários, que a gente chama de poupadores.
Aqui no meio a gente tem um intermediário, que vocês podem pensar como se fosse um banco, e aqui na direita a gente tem os agentes deficitários, tá? Que também são chamados de tomadores. Como é que funciona a questão da intermediação financeira? Como o próprio nome diz, existe um intermediário, existe um órgão, existe uma figura ali no meio que faz esse intermédio entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, tá? Por que que eu digo para vocês pensarem que o intermediário é um banco, por exemplo, porque daí fica mais fácil, por exemplo, que eu vou dar para vocês. O agente superavitário é aquela pessoa que tem dinheiro sobrando. Então, por exemplo, ela tem um salário de 20 mil reais por mês, só que ela gasta 6, 7 mil. O resto que sobra, ela coloca no banco. Ela deposita esses recursos no banco para render, colocar em poupança, colocar algum outro título, para que ela tenha esse dinheiro guardado, tá? Em troca, o que que o banco vai fazer? O banco ele vai pagar uma remuneração para o agente superavitário, como se fosse uma recompensa por ele estar colocando dinheiro nesse banco. Essa remuneração que o banco paga para os agentes superavitários, a gente chama de juros, tá? Então, por exemplo, se a gente coloca o nosso dinheiro numa conta corrente, não conta corrente, não vai estar rendendo nada. Agora, se a gente colocar o dinheiro numa poupança, aí sim, é um rendimento menor, mas ele vai começar a ter um rendimento. E é justamente esse rendimento que a gente chama de juros que o banco paga para quem coloca o dinheiro na instituição financeira, certo? O agente superavitário recebe uma remuneração do banco enquanto ele deposita recursos nesse banco. Agora, os agentes deficitários, que a gente chama de tomadores, são aquelas pessoas que estão em déficit. São aquelas pessoas que elas gastam mais do que elas recebem. Então, são aquelas pessoas que precisam de dinheiro. E nesse caso, elas estão tomando recursos do intermediário, que seria o banco. Então, por exemplo, esse tomar recursos, por isso que eles chamam de tomadores, pode ser através de empréstimo, pode ser através de financiamento, que o banco vai estar disponibilizando para os agentes deficitários. Em troca, os tomadores, eles vão pagar uma remuneração para o banco, que também é juros. E, logicamente, esses juros que está sendo pago pelos tomadores ao banco é muito maior do que o banco está pagando para os poupadores. Por isso que eu coloco aqui embaixo que o spread bancário é a diferença entre a taxa de captação e a aplicação. Por exemplo, os tomadores, eles estão pagando 18% de juros para o banco, por ter pego esse dinheiro emprestado. Só que o intermediário, que é o banco, tá pagando só 2% para o poupador. Ou seja, lógico que em porcentagem a gente teria que fazer outras contas, mas de modo bem simples, sobrou 16% de juros para o banco, que está recebendo desses tomadores. Essa diferença de porcentagem de juros a gente chama de spread bancário. E uma observação que eu coloquei aqui embaixo, o spread bancário não é o lucro do banco, porque justamente o banco ele tem outras despesas. Tem que pagar salário, tem que pagar, enfim, se é uma cooperativa, tem que colocar o dinheiro em outras frentes. Então, não significa o lucro do banco, mas é uma diferença bem grande que tem entre os tomadores e os poupadores. Alguma dúvida aqui, pessoal? Beleza, vamos para o próximo. Essa figura que eu coloquei aqui para vocês, ela representa todo o sistema financeiro nacional. Só que a gente não vai trabalhar todos os órgãos hoje, tá? Que nem eu falei com vocês, os órgãos normativos é o tema da nossa aula de hoje, então vocês podem olhar para essa primeira linha de cima do azul escuro, aqui, tá bem? O sistema financeiro nacional ele é composto pelos órgãos normativos, que são esses aqui de cima, os órgãos supervisores, que são esses aqui de baixo, e os órgãos operadores, que são esses aqui, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar só essa parte aqui de cima. Eles são chamados de órgãos normativos, justamente porque eles ditam as normas, eles ditam as regras, ditam o que deve ser feito pelo pessoal aqui de baixo. Então, é justamente uma visão de cima para baixo que a gente vai estar trabalhando nas nossas aulas, certo? E nos órgãos normativos, a gente tem três órgãos atualmente, que é o Conselho Monetário Nacional, aqui está escrito errado, não é Conselho Monetário Nacional, até porque está aqui do lado, o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguro Privado, e o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Vou trabalhar eles com mais detalhe daqui a pouco para vocês, mas vocês saibam que é esses três aqui de cima que operam e jogam
fazem as regras, as normas para esse pessoal aqui de baixo trabalhar, certo? Vamos ver primeiro o Conselho Monetário Nacional, tá? E vocês podem colocar como principal informação sobre o CMN que ele é o poder deliberativo máximo do sistema financeiro nacional. Ninguém está acima dele. Apesar dele estar do lado das outras duas instituições que eu coloquei ali para vocês, ele é o conselho, ele é o poder liberativo máximo. Então, é ele que vai comandar toda essa parte do sistema financeiro nacional. E que nem eu comentei com vocês, é responsável por expedir as normas e as diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro. A sua finalidade é a de formular a política da moeda, que seria a política monetária, e a do crédito, tá? Por enquanto, vocês não precisam saber o que é isso. E as reuniões do conselho, elas ocorrem uma vez ao mês, e a composição é dada por 3 membros, tá? Eu coloquei aqui embaixo os membros que são atualmente do Conselho Monetário Nacional. Ele vai ser sempre o ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do conselho, hoje é o Fernando Haddad, vai ser sempre o ministro do Estado do Planejamento e Orçamento, que é o Bruno Moretti, e sempre o presidente do Banco Central do Brasil, que hoje é o Gabriel Galípolo, tá? Então são essas 3 figuras aqui que comandam o Conselho Monetário Nacional, se reúnem uma vez ao mês para fazer as suas reuniões. E a principal característica do Conselho Monetário Nacional é a responsabilidade de definir a meta de inflação, que é o IPCA do Brasil, tá? Bom, o que vocês precisam saber desse slide aqui, porque a gente vai trabalhar mais outras coisas para frente que falam sobre inflação. Que o IPCA, vocês colocam essa letra aqui, IPCA é o principal índice de inflação do Brasil, tá? Aí vocês me perguntam, Eduardo, o que é inflação? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão no mercado e vocês verificam que o preço da carne, ele está um pouco mais alto. Só que vocês olham os preços do arroz, o preço do pão, o preço da farinha, são preços que estão normais. Você já estava acostumado com esse preço, só o da carne que subiu. Isso não é inflação. A inflação é quando acontece um aumento generalizado do preço. Então, por exemplo, vocês vão no mercado e a carne está mais cara, o arroz está mais caro, o trigo está mais caro, tudo começa a estar mais caro. Eu dei o exemplo do mercado, mas é em tudo, tá? Então, pode ser o mercado, pode ser a gasolina, pode ser matéria-prima, enfim, a inflação ela aumenta o preço de tudo, tá? E não é um aumento do preço de um produto isolado, certo? Então, essa é a principal característica que vocês precisam saber do Conselho Monetário Nacional. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aqui nessa outra slide eu coloquei algumas competências do Conselho Monetário Nacional também, só que eu não vou falar cada uma delas para vocês. Uma coisa que eu queria que só que vocês prestassem atenção é justamente nessas palavras que eu coloquei em negrito aqui. Então, orientar, propiciar, zelar, coordenar, aprovar, fixar, disciplinar, regular, limitar, são todas palavras que remetem à coordenação, né? Justamente criar regras, a fazer essa parte normativa do sistema financeiro nacional, tá com o Conselho Monetário Nacional, certo? Então, caso vocês queiram olhar isso aqui com mais detalhes, vocês podem pesquisar, tem o site do governo federal, que mostra todas as competências desse órgão, beleza? Só queria mostrar essas partes aqui, que falam sobre sinônimos de coordenação e demandante do sistema financeiro nacional, certo? E, bom, já estamos aos finalmente da nossa aula. A nossa aula é uma aula mais curta hoje. Vamos falar dos órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. A gente acabou de ver o Conselho Monetário Nacional, e agora a gente vai ver esses dois, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, tá? O que vocês precisam saber desses dois órgãos? Vamos primeiro olhar para o Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse conselho, ele fiscaliza o SUSEP. O SUSEP, que nem a gente viu anteriormente, eu vou voltar aqui para vocês. O SUSEP é um órgão supervisor, certo? Assim como a Previc é um órgão supervisor do Conselho Nacional de Previdência Complementar. E por que esses dois órgãos fazem essa fiscalização a esses dois outros órgãos? O que a SUSEP faz? Ela faz a regulação principalmente de seguros. Então, estou precisando de um seguro para proteger meu automóvel, estou precisando de um seguro para proteger minha casa.
a SUSEP que faz toda essa parte de regulação das seguradoras e também ela fiscaliza a questão da previdência complementar aberta, tá? Essa é uma outra questão muito importante para vocês terem anotado. Enquanto a SUSEP, ela fiscaliza a previdência complementar aberta, a Previc, ela fiscaliza a previdência complementar fechada. O que que é previdência complementar? Hoje no Brasil, a gente tem um regime de previdência público que funciona através do INSS. E como é que funciona esse regime de previdência público? Quando a gente trabalha, a gente recebe a nossa folha de salário e a gente percebe que tem um desconto na nossa folha de salário. Essa porcentagem que tem de desconto na folha de salário que não vem para o nosso bolso, ele serve para pagar os aposentados atuais. Então, resumidamente, a gente está trabalhando para pagar o salário de quem já está aposentado. Então, os mais novos pagam para os mais velhos. Então, o dinheiro que sai do nossa folha de salário não sai necessariamente para o nosso bolso. Quando chegar a nossa vez de se aposentar, as pessoas que estão trabalhando mais jovens vão começar a ter esse desconto na folha de salário e pagarão os nossos salários também. Tá? Seria mais ou menos isso de como funciona esse sistema de previdência público que funciona através do INSS. Porém, esse sistema de previdência, ele existe um teto. Não me recordo hoje qual que é o teto do INSS, mas vamos supor que você vai receber no máximo R$ 7.500 todos os meses de aposentadoria do INSS, tá? Vamos dizer, supor que esse seja o teto. Só que existe aquela pessoa que tem um padrão de vida que ela gasta R$ 30.000 por mês. Ou seja, se ela começar a receber apenas R$ 7.500, vai estar fora do padrão de vida dela. Ela precisa de mais uma renda, ela não pode depender só do INSS. Por isso que existe a previdência complementar, que é justamente que esses dois órgãos vão fiscalizar. A única diferença é que o SUSEP fiscaliza a previdência complementar aberta e a Previc a previdência complementar fechada. Por que que chama de previdência complementar aberta? É aberta porque está disponível para toda a população. Então, se eu quiser, por exemplo, hoje, entrar no site do Tesouro Nacional, que lá tem vários produtos de previdência, como outros produtos, ou você abrir uma conta numa corretora e procurar algum produto que tem a ver com a questão da aposentadoria, sei lá, vou estar aportando R$ 100 por mês hoje para receber daqui a 50, 60 anos, quando eu realmente me aposentar. Vocês podem fazer isso porque justamente existe a Previdência Complementar aberta, que é regulada, fiscalizada pela SUSEP. Isso seria a Previdência Complementar aberta. Já a Previdência Complementar fechada, ela é fechada justamente porque não está disponível para toda a população. Para quem que está disponível essa Previdência Complementar fechada? Para determinados segmentos. E eu sempre dou exemplo de bancos, seja público ou privado. Banco público seria Caixa, Banco do Brasil. Banco privado seria Sicredi, Santander, Itaú, ou Petrobras também, que também tem um regime de previdência complementar fechado. Esses bancos e essas instituições que adotam a previdência complementar fechada, elas usam isso como uma forma de incentivo para o trabalhador. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num banco e eu quero colocar R$ 100 todos os meses na minha previdência. Se eu colocar R$ 100, eu vou dar um exemplo, tá? Vou colocar R$ 100 e o banco, o Itaú, por exemplo, vai colocar mais R$ 100 na minha previdência também. Então, na previdência complementar aberta, que eu falei para vocês que eu aportei R$ 100, na previdência complementar fechada eu vou estar aportando 200 porque o banco ou outra instituição está colocando mais um valor para a minha previdência. E isso serve como um incentivo para as pessoas que estão trabalhando ali no banco. Certo? Alguma dúvida, pessoal? O que que eu sugiro para vocês, caso vocês tenham interesse, é justamente entrar, talvez abrir uma conta numa corretora. Existem várias corretoras que não cobram nenhum tipo de taxa para abrir conta, a maioria delas não cobra. Vocês verificarem produtos de investimento que talvez sejam interessantes para vocês, mesmo que vocês não tenham muito conhecimento. Isso a gente vai aprender mais para frente, alguns produtos que são bem simples, são bem fáceis da gente entender,
que não cobram imposto de renda, por exemplo, mas isso a gente vê mais para frente, mas mais para vocês terem um panorama, uma visão de como que é, quais os nomes, como funciona, quais os rendimentos, até para vocês ampliarem um pouco mais essa questão do pensamento sobre onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, certo? Pessoal, de novo, mais alguma dúvida? Caso vocês não tenham por enquanto, vocês podem me perguntar no meu WhatsApp ou perguntar ali pro Paulo também, que a gente ajuda vocês. Fechou? Acho que seria isso. Paulo, tem alguma consideração para colocar? Acho que por enquanto não. Fechou. Gabriel? Não, tenho só uma dúvida. Os slides tu vai disponibilizar no grupo? Os slides não, mas eu vou fazer um documento com todo o conteúdo que a gente teve para vocês estudarem até para o simulado final também. Tá certo. Valeu. Fechou? Mais alguma questão? Bom, pessoal, por hoje é isso, certo? Quero que as aulas elas sejam mais ou menos nesse tempo, tá? Que nem vocês viram, foi um conteúdo mais curto, até porque é uma parte mais introdutória, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe nas próximas aulas, que a gente vai tratar sobre o sistema financeiro nacional. E por enquanto é isso. Fico à disposição de vocês, assim como o Paulo, assim como o Wesley, e a gente vai ajudando vocês aí, fechou? Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau. Tamo junto, valeu.